está acontecendo nesse exato instante, de modo que essas barreiras linguísticas serão rompidas. E a telepatia? Basta que vocês digitem lá no Google Tradutor, comunicação telepática, em inglês. Há mais de 15 mil artigos científicos sobre isso. Algo muito sério. A telepatia, eu fiz a referência aos irmãos gêmeos, é muito comum. Como é que a mãe se comunica com o bebezinho, se ele não sabe falar? É via telegnose, conhecimento telepático. Como vocês que têm animais de estimação, gatos, cachorros, conseguem se entender com eles? Há uma maneira não verbal, não semiótica, que é justamente a telepatia. Isso sem falar nos programas secretos de investigação de fenômenos psíquicos, como, por exemplo, a visão remota nos meios militares. Isso é bastante comum, foi muito desenvolvido desde o passado recente e eu acredito que continua sendo ainda hoje. De modo que a realidade no planeta Terra é esta. E como a gente pode pensar a partir dessa realidade nas possibilidades de comunicação entre humanos e alienígenas? E eu, aficionado que sou pela ficção científica, trago aí 2 exemplos. O primeiro de Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas tem o tradutor universal. O tradutor universal é um aparelho utilizado para que os humanos se comuniquem com os alienígenas. Mas como funciona isso? Funcionaria pela captação de ondas mentais que se reportam a conceitos comuns entre as espécies sencientes. E isso está sendo estudado seriamente nos dias de hoje. Há investigações científicas a respeito de ideias que possam ser um substrato comum a várias espécies inteligentes, sem contar a possibilidade de ser feita a leitura da mente por máquinas, o que já é possível também em nível incipiente. De modo que o tradutor planetário, que eu acabei de me reportar, embora não nessas bases de leitura de ondas mentais, já está se tornando uma realidade, e não é demais imaginar que essa imaginação, que essa projeção da ficção científica venha a se tornar realidade também brevemente. Em Jornada nas Estrelas, temos vários reportes da telepatia. O elo mental vulcano, então o Sr. Spock, ou outro vulcano, pode unir a sua mente a outro ser. Minha mente para a sua mente, meus pensamentos para seus pensamentos, de modo que eles possam partilhar de pensamentos em comum, eles possam interagir em nível não verbal, ou seja, compartilhar experiências a partir da simples telegnose. Não só os vulcanos, como também outras espécies em Jornada das Estrelas têm essa capacidade. Lá na nova geração temos a conselheira Troy, que é meio betazoide. Os betazoides têm essa capacidade de comunicação mental, tanto que quando a mãe dela aparece na nave, só quer falar telepaticamente e a conselheira não concorda, porque eles estão num ambiente com humanos e os humanos não têm, de regra, essa capacidade. Mas em outra série de ficção científica tem. Brevemente, um repórter, a Babylon 5, uma série magnífica, uma das melhores que já foi produzida sobre ficção científica, especialmente na perspectiva da exopolítica, da relação da humanidade com outras espécies. Ali também tem tradutor universal, mas há uma ênfase muito forte para a telepatia, tanto que nesse universo ficcional, na humanidade do futuro, o gene telepata se manifesta esporadicamente em crianças, e uma corporação foi criada, tomando essas crianças das famílias e integrando-as à corporação psíquica, a fim de que exerçam uma função meio de polícia, vamos dizer, de Estado.
Então, há sim uma referência bastante forte sobre isso, porque não só entre os humanos, mas em toda a galáxia, as espécies biológicas têm o gene telepático. E é o que tudo indica, uma raça energética, os Vorlons, teriam desenvolvido essa capacidade telepática nos humanos também. Temos aqui então o Sr. Spock fazendo o seu primeiro elo mental, lá na série clássica, e do lado direito, Lita Alexander, a mais famosa telepata da série e a mais poderosa também, sendo modificada geneticamente para potencializar esse dom. E lá embaixo, a marca, o lema da corporação psíquica: nós sabemos o que você está pensando. Portanto, já era, né? Muito bem. A partir daí, eu selecionei 5 casos da ufologia brasileira para destacar como houve comunicação entre humanos e alienígenas. O primeiro deles, que é um caso muito famoso, clássico da ufologia, o caso de Arthur Berlet, 1958. Ele era um funcionário público, um tratorista da prefeitura de Sarandi, e foi abduzido. No interior da nave, tentou se comunicar com os seus raptores, falou português, nada, espanhol, italiano. A hora que ele arriscou alguma coisa em alemão, um alien já disse: Deutsch. E já começaram a falar em alemão. Ele teria sido levado para o planeta Akart. Akork, este alienígena que se comunicou com ele, foi então seu anfitrião. Lá ele teria aprendido sobre a estrutura social, política, econômica, científica dessa civilização, e 8 dias depois ele teria sido devolvido aqui ao nosso planeta. Pois bem, é um caso clássico, tem algumas curiosidades muito interessantes. Por exemplo, em 1958, quando Arthur Berlet retornou, ele disse: a Terra é azul. Só 3 anos depois, Yuri Gagarin teria dito a mesma coisa, teria feito essa constatação. Agora, quando a gente vai estudar esse caso, verifica-se que ele mesmo admite que sabia poucas palavras em alemão. Se ele sabia pouco, como é que ele ficou 8 dias conversando em alemão lá com os acartianos? Isso eu não sei. Pensem vocês. Em seguida, 75, um outro caso extremamente curioso, do Antônio Alves Ferreira, um adolescente. Foi abduzido. Chegou na nave, o comandante começou a falar com ele, tentar falar com ele numa língua que ele não entendia, e ele não entendia. Aí o comandante ficou irritado, pôs a mão sobre o peito dele e a partir de então induziu uma comunicação telepática. Reza a lenda que Antônio Alves Ferreira teria aprendido a falar o idioma dos aliens e teria inclusive gravado conversas nesse idioma, gravações que estão à disposição até hoje de quem quiser pesquisar. Os estudiosos da semiótica se dedicaram a tentar decifrar essas mensagens, não conseguiram entender o significado. Agora, dizem que se trata de uma conversa estruturada, de algo típico de uma língua falada que tem base, sintaxe, sei lá o quê. Enfim, que atende aos pressupostos da semiótica, embora ninguém saiba o que significa, mas é uma linguagem falada, carregada de símbolos. E aí estão os dados disponíveis a quem quiser se aventurar nessa empreitada. Aqui está o jovem Antônio Ferreira. No ano seguinte, outro caso que acho que todo mundo conhece, do Hermínio e da Bianca. Eles foram levados para a nave, estavam viajando de carro, com o carro e tudo, carmanguia. De repente, então, lá dentro da nave, os aliens mandaram eles sair do carro, encaminharam para uma outra sala, puseram capacetes sobre a cabeça deles e de mais um alienígena, que vem a ser o famoso Carran,
planeta Clermont. Mediante esse instrumento, foi possível comunicação. Então aí já há intervenção, né, de um aparelho tradutor, vamos dizer assim. E talvez nas bases de Star Trek, por quê? De Jornada nas Estrelas, porque captaria as ondas mentais. Entretanto, este alienígena disse que havia outros humanos em seu planeta e que esses humanos teriam ensinado línguas terrenas. Em encontros posteriores, quando esse alienígena voltou para encontrar com Hermine Bianca, valeu-se de tradutor, depois ele aprendeu a falar português, e enfim, depois de um longo período, registrando as ondas mentais, os padrões neurais, vamos dizer assim, de Bianca, foi possível haver uma comunicação telepática. Um tanto quanto estranha essa ordem dos acontecimentos, mas é assim que ela é reportada pela casuística ufológica, nomeadamente por eles próprios, que ficaram bastante famosos e andaram fundando instituto para ensinar um monte de coisa, filosofia dos alienígenas, etc. e tal. Aqui temos a foto deles dando entrevista e a estilização, vamos dizer, do alienígena Carran. Pois bem, em seguida, 1980, o caso Elias Seixas. Também muito curioso esse caso. Elias Seixas estava viajando com 2 amigos e foram os 3 abduzidos. Pois bem, depois não tinha memória do acontecido, só foi descobrir via hipnose regressiva, o que, aliás, é algo bastante comum reportado na casuística ufológica. Feita essa regressão, Elias Seixas disse que se comunicou com os alienígenas na língua portuguesa, mas quando eles falavam, eles não moviam os lábios. Significa dizer que é muito provável, bastante possível, que essa comunicação fosse em nível telepático, propriamente dito. E ele foi chipado, ou seja, houve um implante aposto na base, no topo do seu crânio, como ele, aliás, mostrou aqui para o Jô Soares, na entrevista que deu. Todo mundo pode ver isso também no YouTube. E esse implante, que também é um fenômeno muito recorrente na ufologia, teria a função de facilitar, de proporcionar a comunicação futura dele com os alienígenas. E, finalmente, o meu caso predileto, que é o caso do Antônio Nelson Tasca, meu primo distante. Nele, peço licença para me deter um pouco. Muito bem. Era noite, início de noite, do dia 14 de dezembro de 1983. Antônio Nelson Tasca tinha ido até uma colônia Sela. Por coincidência, foi visitar um primo da minha mãe, para combinarem uma viagem. Ele não estava, aí ele estava voltando para a cidade, para a sua Brasília, estava pela rodovia rumo a Chapecó, Santa Catarina. De repente ele sentiu um comando mental para ele sair da rodovia, e ele saiu. E logo ele viu um objeto que parecia ser um ônibus, mas quando ele chegou mais perto, notou que não se tratava de um ônibus, porque era um objeto em forma discoidal, estava pairado a cerca de 1 metro sobre o solo. Uma luz e apagou. Acordou no interior daquilo que ele reputou ser uma nave. E quando acordou, ele sentiu que criaturas estavam próximas dele, como se fazendo exames nele, cutucando, com pinça, sei lá o quê. E elas emitiam um som assim ininteligível. Ele reportou como se fossem grunhidos de animais. Eu gosto de pensar que seria uma coisa mais ou menos assim. Enfim, grunhidos de cachorro, ele disse. Quando o cachorro está bravo, né, prestes a atacar.
Ele faz algo. Depois, saindo dali, fez-se a luz, ele estava nu, viu que a roupa, foi lá, colocou a roupa, porque segundo ele, muito pudico. E, ato contínuo, abriu-se uma porta e entrou uma mulher de estatura pequena, loira, olhos azuis, tipo Luísa Brunet, assim, só que em miniatura, né? Antes de ele poder formular uma pergunta, quem é você, o que eu faço aqui, ele recebeu uma mensagem telepática. Fique calmo, sou de paz e amor, sou Cabalá, mensageira do mundo de Agali. E aí, rolou um diálogo mental, mas segundo ele não podia perguntar qualquer coisa. Ela tinha um poder, uma ascendência, que limitava até aquilo que ele queria saber. E antes mesmo dele formular, dele tentar verbalizar as perguntas, ele já obtinha mentalmente as respostas. Resumindo a conversa, eles teriam uma missão muito importante a cumprir. Quer dizer, duas em verdade. A primeira, unir os mundos da Terra e de Agali. Como? Por meio de filhos. Aí tiveram lá um encontro íntimo, um rolezinho meio rápido assim. Vamos omitir os detalhes, né? Para que possamos nos concentrar na comunicação, que é o tema da nossa intervenção. De qualquer modo, Cabalá disse que daquela união nasceriam duas filhas, Mada e Madana, que seriam o elo entre o mundo terráqueo e o mundo agaliano. Ato contínuo, consumada a primeira fase, talvez a mais importante da missão, ela comunicou mentalmente que eles teriam uma nova tarefa a cumprir. Antes, porém, ela verbalizou uma única palavra. E segundo ele, até de forma equivocada, amor. Logo depois do ato, que teria sido exitoso na geração de Mada e Madana, ele disse a palavra amor. Ela disse a palavra amor. Foi a única palavra que ela disse. Em seguida, ela comunicou mentalmente que o mundo de Agali iria transmitir uma mensagem a ele e que ele deveria reproduzir essa mensagem para todos os povos da terra enquanto ele vivesse. Aí ele argumentou também com ela por pensamento, porque ele não precisava falar, né? Mas eu não tenho memória boa, eu vou esquecer. Antes disso até, mas por que eu sou uma pessoa comum? Por que você me escolheu? Aí ela teria respondido: porque você sempre acreditou na minha existência, porque você sabia que esse encontro aconteceria, porque você é dotado de mente cósmica. Opa! Aí então, como ele disse que não tinha memória boa, ela falou: não se preocupe. Detalhes importantes, né, que quem tiver curiosidade pode conferir depois da entrevista que ele deu, está publicada no YouTube. Dentro da nave, né, ele estava num ambiente assim, que ao mesmo tempo era compacto, mas parecia muito amplo, que não tinha luz aparente alguma, né, nenhuma fonte de iluminação, tipo uma lâmpada, só que era todo iluminado. E as portas se abriam, se faziam, e painéis surgiam do nada, e num desses painéis saiu um aparelho como se fosse uma tiara, que as mulheres e os jovens, meninos também de cabelo comprido, costumam usar, para segurar o cabelo. E ela então apôs essa tiara nele, e ditou mentalmente a mensagem 2 vezes.
De maneira que, de fato, ele nunca esqueceu dessa mensagem. Note-se, portanto, que esse foi um caso no qual houve comunicação preponderantemente telepática, ao contrário de outros citados rapidamente aqui como antecedentes, alguns dos quais mistos, vamos dizer, né? Linguagem verbal, via tradução ou via aprendizado até, porque eu selecionei apenas esses 5 casos da ufologia brasileira. Mas vocês podem pesquisar inúmeros outros, alguns dos quais indicando que os alienígenas dominam línguas terrestres. Mesmo quando em 1954 teriam descido 3 naves na base aérea Edwards nos Estados Unidos, e aí o alienígena, traga-me o seu líder. Levaram lá o presidente Eisenhower. Segundo consta, os aliens falavam inglês, verbalizavam o inglês perfeitamente. De modo que há uma multiplicidade de, vamos dizer assim, mecanismos de comunicação. Mas parece que a telepatia é talvez o mais eficiente, porque dispensa a semiótica, dispensa a simbologia. Trata-se de uma transmissão direta de pensamento. É o que a doutrina espírita nos reporta em relação à comunicação dos seres desencarnados. Eles não precisam de fala. Eles simplesmente emitem um pensamento e o outro pode captar esse pensamento, e ele é pleno de significado, porque ele dispensa o uso dos signos para que possam ser depois decodificados, né? E eu não consigo decodificar, por exemplo, o russo ou, sei lá, qualquer outra dessas línguas sem o uso agora do Google Tradutor. Mas a não semiótica da telepatia rompe essas barreiras. E ao largo desses exemplos que eu trago, apenas para ilustrar, eu gostaria de pedir a permissão de vocês para reproduzir essa mensagem que Antônio Nelson Tasca recebeu de Kabbalah. Talvez aqui muitos a conheçam, mas sempre é bom rememorar. Eu, como ainda não fui, vamos dizer assim, embora talvez também dotado de alguma compreensão, mas eu não fui premiado com esse método de fixação neurológica da mensagem, vou ter que ler aqui para vocês, né? Mas tá tranquilo, tá fácil. Então eu peço assim que vocês, no melhor espírito da data limite, mentalizem comigo no significado desta magnífica mensagem, que tem tudo a ver com o que Geraldo nos disse ontem, com o que Chico nos transmitiu a respeito da data limite. É perfeita esta reflexão. Então vamos lá. Advertência da mensageira Kabbalah do mundo de Agali para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra, capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de muitos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus. Razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral,
com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da proliferação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem, executem programas de populacional e de melhoramentos biológicos do ser humano. É preciso que o ser humano conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas formas de energia e subsistência. Mas antes, deve conquistar o seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no mar e no ar, conservando-lhes os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e causando-lhe, e curando-lhe, melhor dizendo, as imperfeições humanas do corpo, da mente e do espírito. É preciso que, atendidas essas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão pronunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e de amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o ser humano conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá a canseira do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história, a ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Advertências da mensageira Cabalá do mundo de Agali para todos os povos da terra. E ao encerrar com essa mensagem, eu peço então que nos irmanemos num pensamento, que formemos uma egrégora emitindo nossos melhores valores para os irmãos do planeta Agali, do planeta Proto, do planeta Kark, do planeta Keremer, de todos esses que foram citados da casuística ufológica, na esperança de que a partir de hoje, cumprida a data limite, nós estejamos prontos a receber os irmãos cósmicos e mais particularmente de minha parte, aqui está Antônio Nelson Tasca, Cabalá do mundo de Agali, em representação, as minhas primas Mada e Madana. E com isso encerro deixando a mensagem de vida longa e próspera. Muito obrigado.